Olá, galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E aí, retornando à nossa primeira aula gravada da terceira etapa, tá? E aí, nós vamos hoje falar sobre carta aberta. Eu sou a professora Silvia Letícia. Não esqueça, tá certo? Então, vamos iniciar com a explicação, né? Pra gente compreender o que é uma carta aberta, né? E aí, é muito constante a gente ver dentro dos gêneros textuais delimitados pela argumentação a carta aberta, né? Que ela presta-se principalmente a propiciar exposição pública das opiniões do emissor ou reivindicações acerca de determinado assunto, né? Ela trata-se de um veículo de comunicação coletiva. Isso quer dizer que, posto que a publicidade a caracterize, seu destinatário e seu remetente não necessariamente são indivíduos. Então, o que é que a gente pode chegar à conclusão? É que uma carta aberta, ela não é direcionada para uma pessoa só. Você não escreve uma carta aberta para uma pessoa só. Você escreve a carta aberta para um grupo de pessoas, tá? Um grupo por exemplo, a população em geral. Você escreve algo que você quer reivindicar ou que você quer expor de forma pública, né? Alguma necessidade que você acha que é preciso reivindicar, certo? Então, essa é a primeira coisa. Coloquei aqui uma estrutura mínima sobre a carta aberta, né? Que é a primeira, você escreve a carta aberta, na conclusão você coloca a reivindicação de solução para o problema, certo? Então, você escreve todo o problema que aconteceu. Por exemplo, se o tema for a sujeira da cidade, a sujeira do seu bairro. No seu bairro existe uma determinada rua próxima à sua casa que existe muita sujeira, o lixo, e aí você quer reivindicar que aquele local seja limpo e que o governo, e assim como a população do bairro, elas tenham o respeito de não tornar aquilo ali pior. Então você escreve essa carta reivindicando essa melhora, e aí na conclusão você faz essa reivindicação de solução para o problema. Você sugere que o problema seja resolvido, né? O mais comum é apresentar em destaque, negrito, em caixa alta, ou seja, caixa alta é letra maiúscula, tá? A solução desejada, o que é que você quer que seja resolvido com relação a isso. Aí você faz a despedida, que é comum apresentar após a conclusão, palavra de ordem de caráter generalizante, por exemplo, é hora de enxergarmos nosso bairro precisa estar limpo, né? Aqui tem outro exemplo falando das árvores, né? E você coloca assinatura de caráter, né? E aí, de caráter generalizante, posto que mormente se apresenta uma situação, né? Você coloca generalizante, se for um grupo, né, da associação do bairro, por exemplo, ou se for uma pessoa específica que está escrevendo, né, como alguém que está, um líder de comunidade ou alguma coisa desse tipo. Local e data, pode ser por local e data, normalmente alinhados à direita após a assinatura, tá? A carta aberta, as características da carta aberta. Para que aprendamos ser peculiares, talvez seja proveitoso compararmos a carta aberta à carta pessoal. Então você pensa, quando você vai escrever uma carta pessoal, né? Você coloca todo a sua emoção, todo o seu pensamento, toda a sua forma de pensar nessa carta, né? Todo aquele sentimento, aquela que se distingue desta na medida em que referencia assuntos cuja relevância se confirme no âmbito da coletividade, não raro fazendo menção a uma questão que tenha sido julgada problemática de acordo com o consenso popular, né? Então, nesse momento, quando você se depara para escrever uma carta aberta, é importante que essa problemática ela tenha sido julgada de acordo com o consenso de todos, né? Se é uma associação, se é uma escola, você quer fazer a reivindicação da turma, né, de uma série, no caso de vocês, para que vocês possam dominar o assunto, é importante vocês procurar um assunto que realmente é da idade própria de vocês, né, que estão nessa série. Então, é sobre a escola, é sobre o bairro, é sobre a cidade, enfim, sobre um tema específico que é julgado como um problema
de acordo com o consenso popular de um grupo de pessoas, né? A despeito de ser endereçado a um destinatário específico, esse pode se afigurar uma entidade. Normalmente, como você está escrevendo uma carta aberta, você não escreve para uma pessoa. Então, você escreve para uma entidade constituída por mais de um indivíduo, por exemplo, um povo, uma comunidade, um sindicato, né? Então, carta aberta à população, carta aberta à comunidade X, né? Ao sindicato dos alunos, professores, ao conselho escolar, né? A direção, de todo modo, o que interessa é que a carta aberta, como o nome indica, é de domínio público, né? Lembre-se que todo mundo poderá ter acesso a ela. Quais são as características da carta aberta? O que foi dito anteriormente também vale para o remetente, que pode ser específico ou um grupo de pessoas. Você pode mandar para o diretor da escola, para o governador ou para um grupo de pessoas, tá? Que associadas manifestam-se de maneira a denunciar um problema que as afete ou a sugerir solução para ele. Quando dirigido às autoridades, é interessante observar o uso de pronomes de tratamentos apropriados. Para cada autoridade, você deve usar o pronome de tratamento apropriado. Então, cabe aqui, né, já extra, você pesquisar, tá certo? Não deixe de pesquisar quais são os pronomes de tratamentos para cada autoridade a quem a carta poderá ser endereçada. Então, já fica essa atividade para vocês fazerem, essa pesquisa, tá certo? Essa relação, e aí vocês colocam dentro aqui do Google Sala de Aula, tá certo? Esse tipo de tratamento, juntamente com a atividade que está no final do vídeo, tá bom? De acordo com a norma padrão, sobretudo quando se trata de provas, entretanto, o que determinará variações é o propósito a partir do qual ela é redigida, tá? Recomenda-se o uso da linguagem formal, de acordo com a norma padrão, não esqueçam, né? E aí é de acordo para quem você vai escrever, né? E aí pode ser que de repente você precise abrir uma exceção. O que é evidente na carta é uma tomada de consciência por parte dos interlocutores relativamente ao problema em questão. Para tal objetivo, é importante a utilização de estratégias argumentativas. Aí a gente vai para a nossa aula anterior. Se você ainda não assistiu, assista, né? Falando sobre os argumentos estratégicos que tem no vídeo anterior. Que aí você vai precisar muito desses argumentos para escrever a sua carta aberta. Quanto mais argumentos você tiver que possa concretizar o que você está dizendo, que possa comprovar o que você está dizendo, mais você vai ser ouvido, tá certo? Nesse sentido, é conveniente a evidenciação de fatos, dados comprobatórios e exemplificação, que é exatamente o que a gente viu nas argumentações estratégicas, né? Você usar dados já existentes para comprovar ou para exemplificar, você mostrar, evidenciar fatos sobre o assunto, por exemplo, se for sobre a questão da sujeira do bairro, que a gente está falando desde o início, você pode colocar a questão que as pessoas têm tido um surto de doenças, aí você cita o tipo de doença, comprova com dados, né? Dados que não podem ser contestados, né? Enfim. Comumente, as cartas abertas, elas são publicadas em veículos de comunicação como jornais. Normalmente, quando você faz uma carta aberta, você envia para... E hoje a gente usa muito a internet, né? O domínio público, onde as pessoas veem, também é outra opção que você envia. Mas o jornal, para que realmente não seja confundida com fake news, tá certo? Qual é a estrutura da carta aberta? Bom, nós temos, quanto aos aspectos estruturais, o gênero em pauta compõe-se dos seguintes elementos: título, no qual se evidencia o destinatário, introdução, né? Parte em que se situa o problema a ser resolvido, você coloca lá a sua ideia principal, como uma dissertação, a carta aberta ela vai seguindo o mesmo padrão, tá certo? É o desenvolvimento, que é o momento em que você diz respeito à análise do problema, no qual há a apresentação de argumentos, fundamentando, portanto, o ponto de vista do emissor. Ou seja, no desenvolvimento, você vai apresentar o problema existente, que você quer a solução, você vai usar os argumentos, né, que nós vimos
nas aulas anteriores, fundamentando, colocando seu ponto de vista. E, por fim, a conclusão, que é o elemento em que geralmente se solicita uma resolução para o assunto em pauta. No caso da solução, você pede que o assunto seja resolvido, né? Que haja haja uma solução para esse problema e que as autoridades, os grupos responsáveis possam assumir e resolver essa dificuldade, não é isso? E aí nós temos aí a estrutura ainda, né? O vocativo, ou seja, para quem, né, sendo facultativo, pode situar-se logo após o título da carta. Sua escolha deve levar em conta as peculiaridades do destinatário, como posição social, hierárquica, aí a gente volta ao pronome de tratamento. Se você for colocar o nome de uma pessoa específica, né, ao governador, a um líder de comunidade, e colocar o pronome de tratamento correspondente a cada um. O corpo do texto, né, desenrola-se normalmente a partir dos seguintes elementos assim ordenados. Aí você pode usar essa ordem para começar a escrever o seu desenvolvimento, né? A exposição do problema, você coloca, expõe, dá-se comumente no início do texto, é o passo em que se caracteriza a questão problemática, que dá a asa ao texto, né? Que é a asa, tá certo? E a exposição da tese, parte em que, a partir do entendimento do autor ou dos autores acerca do assunto, encaminha-se o texto à argumentação propriamente dita, né? Então, aí você vai expor, você vai dar os seus argumentos, usar as estratégias argumentativas para que você seja ouvido com propriedade, certo? Falei, e aí inicia agora falando da exposição dos argumentos. E aí tem também, dentro da estrutura, a exposição dos argumentos. Nesse ponto, os argumentos são desenrolados de modo ordenado, com coerência e coesão. É importante que você use as conjunções corretas para dar coesão e que o seu texto fique coerente, assim como nos textos dissertativos argumentativos, a fim de que seja legitimada a opinião em causa. E por fim, a conclusão, que marca o término da argumentação e do texto. Nesse momento faz-se oportuna a reiteração da tese, bem como sua confirmação. Ademais, é quando se dá o ensejo para efetivar as reivindicações ou o chamamento à ação. Ou seja, é o momento que você quer que as pessoas, os responsáveis, resolvam o problema que você apresentou ao longo da carta, certo? Então, e aí eu tenho um modelozinho aqui rápido, você pode dar uma lida, você pode parar o vídeo para ler, né? Você vê o títulozinho que é Desafios da Imprensa Verde pós-Rio +10. E aí ele fala em nome de todos os jornalistas, os profissionais, explica quem são eles, depois ele fala o que o jornalista fez. Eu botei só o iniciozinho, e aí depois disso ele vem falando que a problemática, né? Que é em torno das questões ambientais e do desenvolvimento sustentável, certo? E a nossa atividade, tá, gente? A atividade do nosso livro, lá da página 135 a 139. Por favor, leiam a explicação do livro, respondam as questões das páginas 135 a 139, todas as questões que tem lá, tá? E não esqueça de registrar para que possa ser corrigido posteriormente, tá bom? Você responde, você pode tirar foto do livro com as respostas, você pode digitar as respostas no Word, ou você pode responder no seu caderno, tirar foto do caderno e postar no ambiente virtual, tá certo? Para que eu possa ter acesso e possa corrigi-la. Você tem essas 3 opções, tá bom? Obrigada por mais esse momento e até a nossa próxima videoaula. Até mais!